E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bom. Bom, promessa é dívida. Então bora hoje falar sobre a história dessa rivalidade que tá aí desde o início do primeiro jogo do Mortal Kombat, que causou já muitas brigas. Não, o Scorpion é melhor, o Sub-Zero é melhor, que não sei o que tem. Nossa senhora, esses dois aí são a capa do Mortal Kombat, né? E bora falar da história da rivalidade dos dois clãs. Dos dois clãs e dos dois personagens. Do Scorpion e do Sub-Zero. E, gente do céu, que história comprida. Gente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Porque, fala a verdade, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo pra vocês, viu? Eu não sei se vai estrear hoje ou amanhã, só sei que o vídeo já tá feito. Então, bora falar sobre essa rivalidade que já tá desde o primeiro jogo do Mortal Kombat até esse último. Então, bora. Essa rivalidade, né, que tá aí desde o Mortal Kombat 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11. E também, pelo jeito, vai se estender pro 12 também, que essa rivalidade nunca vai acabar, pelo que parece. Então bora começar a história. Essa história nem começa necessariamente falando do Sub-Zero e do Scorpion. Essa rivalidade já começa pelos dois clãs. Antes mesmo do Scorpion e do Sub-Zero nascerem. Porque, tipo, antes só existia o clã do Lin Kuei, que é o clã do Sub-Zero. E aí aconteceu o quê? Uma pessoa que era do clã do Lin Kuei, ele vazou do clã do Lin Kuei e criou seu próprio clã que chamava Shirai Ryu, que é o clã do Scorpion. Aí desde então essa rivalidade está se arrastando por séculos. Por séculos. E aí os dois clãs têm tentado se matar desde sempre. E aí a gente chega nos dias atuais. Bom, não nos dias atuais, nos dias que os dois estão se enfrentando. O Scorpion e o Sub-Zero. Aconteceu o quê? Os dois, vou contar, ó, pra quem ainda ficou na dor, vou contar a história dos jogos, tá? Do Mortal Kombat 1, do 2 e por aí vai até chegar até o 11, tá? Os dois, basicamente, Quan Chi. O Quan Chi, aquele feiticeiro vagabundo, ele contratou os dois clãs, o Shiryu e o Lin Kuei, para roubar um mapa de onde estava trancado o amuleto de Shinnok. Porque o Quan Chi queria libertar o Shinnok para conquistar o plano terreno. E aí, a proposta do Quan Chi era o quê? Quem perdesse ia ter o clã exterminado e a pessoa também seria morta. E aí, o Lin Kuei enviou o Sub-Zero e o Shiryu enviou o Scorpion. E aí, na hora que começou uma corrida lascada entre os dois. Na hora que os dois chegou lá onde é que estava o mapa que estava guardando todas as armadilhas até chegar o amuleto de Shinnok, o nosso queridão Sub-Zero venceu essa luta, matando, arrancando a cabeça do Scorpion. E aí, quando o Sub-Zero voltou com o mapa de onde estava guardado tudo certinho lá do amuleto de Shinnok para o Quan Chi revelou que eliminou completamente todo o Shiryu junto com o Scorpion que já tinha morrido. Mas o nosso querido Quan Chi é um tremendo vagabundo safado. E aí ele não deixou barato. E aí ele fez o que? Ele sempre quer se aproveitar da situação. Foi lá no submundo. Ele... Como é que fala? Ele reviveu o Hanzo Hasashi, que é o Scorpion. E aí, o que ele falou? O Sub-Zero e os Lin Kuei foi lá e eliminou todos os Shiryu e matou sua família. E aí é claro que o Scorpion ficou com sangue nos olhos, com fogo nos olhos e queria vingança a todo custo. E é óbvio que como ele foi ressuscitar, ele voltou como um espectro. Ele tinha todo um poder loucaço, agora ele podia manipular o fogo à sua vontade, ele podia conjurar portais de fogo, conjurar uma corrente da sua mão, que podia se incinerar à sua vontade, essas coisas todas, ele podia se teletransportar e tudo isso. E aí...
o Quan Chi safado foi lá pro Sub-Zero e falou tipo assim, agora vou te dar uma nova recompensa. Vai lá conquistar o amuleto de Shinnok que eu te dou mais um desejo pra você querer. Entendeu? Aí eu vou... Tipo assim, ele vai lá, faz o trem e aí ele vai fazer um desejo para o Sub-Zero. Entendeu? Eu desejo tal coisa. E aí o Sub-Zero aceita e vai lá atrás do amuleto de Shinnok. E lá ele encontra novamente nosso querido Scorpion. E aí houve uma segunda luta entre os dois. E o Sub-Zero acabou levando a melhor de novo. Mas muita gente acha que o Scorpion só perdeu essa luta porque ele ainda estava se acostumando com os poderes. Cada um pensa uma coisa. Eu não vou falar aqui minha opinião porque eu não quero ver ninguém brigando aí comigo que o Scorpion é melhor, o Sub-Zero é melhor. Então bora pra próxima. E aí rolou o Shang Tsung foi lá e fez uma proposta para o Sub-Zero ir no primeiro torneio do Mortal Kombat. O Sub-Zero aceitou ir lá, só que ele tinha uma missão secreta de matar o feiticeiro. De matar o... Só que ele foi lá nesse torneio com uma missão secreta de matar o Shang Tsung. Mas lá em algum momento do torneio ele encontrou o quê? Novamente o nosso queridão Scorpion, mas dessa vez não teve jeito. O Scorpion dessa vez levou a melhor matando o nosso querido Sub-Zero. E é claro, o nosso querido Quan Chi se aproveitou de novo da situação e foi lá e reviveu o Sub-Zero como um espectro que também serve a ele como uma sombra. Ele ganhou poderes diferentes, que ele consegue se transportar através da sombra, é um negócio muito louco. Ele virou o Noob Saibot. Ele não era mais o Sub-Zero, ele virou o Noob Saibot. E aí, assim como o primeiro Sub-Zero tinha morrido, o irmão mais novo, Bi-Han, ele tomou o manto de Sub-Zero. Bi-Han foi aquele que morreu e que virou Noob Saibot. O Kuai Lang, que é o nosso novo Sub-Zero, que é esse daí que tem a cicatriz na cara. E aí, o que aconteceu? Assim que ele viu assim que o Kuai Lang ele foi lá buscar vingança pelo irmão dele, ele topou também com o Scorpion no novo torneio do Mortal Kombat. E aí, em vez dos dois lutarem entre um contra o outro até a morte, o Scorpion decidiu não lutar contra esse novo Sub-Zero e decidiu ajudar ele, como buscar uma nova forma de redenção pelo que ele havia feito com o irmão dele. Mas a paz entre os dois durou pouco, até que o Quan Chi apareceu e falou que o novo Sub-Zero também estava no ataque em que o clã Shiryu foi exterminado junto com a família do Scorpion. O Scorpion, novamente manipulado pelo Quan Chi, se voltou contra o Sub-Zero, os dois tiveram uma luta novamente. O Scorpion dessa vez também levou a melhor, só que na hora que ele ia matar o novo Sub-Zero, o Quan Chi revelou que ele estava manipulando o Scorpion durante todo esse tempo e ele matou uma pessoa inocente e quase matou uma outra pessoa inocente. Mas aí, terminando, né, a primeira linha do Mortal Kombat, Raiden pegou todas as lembranças que ele tinha, mandou pro passado para ele mesmo no passado, reiniciando assim o tempo para que toda aquela destruição que a gente viu na primeira linha temporada do Mortal Kombat não acontecesse. E agora a gente chega nos eventos do Mortal Kombat 9. Do 9 para frente é uma outra linha temporal, para quem não sabe. Então, aí Raiden, sabendo que se o Scorpion matasse o primeiro Sub-Zero iria virar o Noob Saibot, que ia representar uma ameaça muito grande. Aí o Raiden tenta convencer o Scorpion para não matar o Sub-Zero, que voltou a ser o Kuai Lang. Que voltou a ser o primeiro Sub-Zero. E aí, o Scorpion aceita a proposta do Raiden,
que, tipo assim, se o Scorpion não matasse esse Sub-Zero, o Raiden ia conversar com os deuses ancestrais para poderem reviver a família do Scorpion e o clã do Scorpion. E aí o Scorpion e o Sub-Zero se encontraram no dia seguinte, após essa conversa do Raiden e do Scorpion. O Scorpion levou o Sub-Zero para o submundo, lá eles tiveram mais um confronto, onde Scorpion levou a melhor novamente. E aí Quan Chi apareceu lá e falou tipo assim: vai lá, Scorpion, mate ele. Scorpion falou que não, que ele já tinha sido derrotado e que ele ia manter sua palavra, até que Quan Chi mostrou imagens dos Lin Kuei matando a família do Scorpion e todo o clã Lin Kuei. E todo o clã Shirai Ryu. Desculpa que eu tô trocando os nomes aqui. E aí, nisso, o espectro cabeça quente arranca a sua face, incinera completamente o Sub-Zero até no osso. Bom, passou do osso porque no final das contas só sobrou o crânio e a espinha do Sub-Zero. Ele incinerou todo, o resto virou pó. Ele matou o Sub-Zero. Até que, assim que o Lin Kuei ficou sabendo da morte do Sub-Zero, o Smoke e o irmão mais novo do outro Sub-Zero, que agora virou Sub-Zero, eles foram no torneio do Mortal Kombat, atrás obviamente, de vingança, que é um dos pilares maiores do Mortal Kombat. Vingança gera todos os acontecimentos do jogo. Sub-Zero, após ter algumas lutas lá com a Jade, Kitana, se eu não me engano, ele também luta. Ele encontra a Sonya e o Jax. Aí ele pergunta onde é que está o assassino do irmão dele. E aí o Jax e a Sonya contam que o Scorpion deve estar lá no Coliseu, lá lutando lá junto com o Quan Chi e Shao Kahn. Sub-Zero vai até lá, ele enfrenta o Scorpion novamente, mas antes desse enfrentamento ele enfrenta o Reptile. E aí ele poupa a vida do Reptile. E assim que o Scorpion vê o Sub-Zero poupando a vida de um oponente, ele descobre na hora que ele não é o Sub-Zero que ele matou incinerando. Os dois têm uma luta, Sub-Zero leva a melhor. Na hora que ele ia matar o Scorpion, o clã Lin Kuei robotizado aparece, captura o Sub-Zero. E aí depois disso é só uma catástrofe atrás da outra. Porque aí o que acontece? Ele vira um robô. Depois, ele primeiro vira um robô do mal, o Sub-Zero. E aí depois disso, ele recupera as lembranças dele antes dele virar robô programado. E aí depois do ataque da Sindel, onde tipo 90%, 80% dos defensores da Terra, tudo vai pro saco naquele ataque da Sindel. Ele vira um espectro, assim como o Scorpion, com a espectro que serve às ordens do Quan Chi. Aí o Quan Chi lá no submundo, como ele não confia em máquinas, isso tá lá nas HQs, não tá nos jogos, ele falou que não confiava em máquinas e transformou e devolveu o corpo humano do Sub-Zero para ele. E aí nisso, depois do Raiden fazer lá uma magia lá dele, unindo a magia dele com a do... como é que fala? Com a do Quan Chi, eles restauram a alma do Sub-Zero, do Scorpion e do Jax. E aí após isso, os dois vão pra cá, todo mundo vai pra uma direção. Sub-Zero recupera o clã dele, matando o Sector. O Scorpion reconstrói completamente o clã dele do zero também, assim como o Sub-Zero. E aí depois de alguns anos, os dois se encontram. Você falou sobre a honra perdida do Lin Kuei. Durante anos eu achei que você culpou injustamente o Lin Kuei pelas mortes de sua família e do seu clã. Mas as memórias cibernéticas do Sector revelaram a verdade. O Lin Kuei precisa respeitar seus acordos, Sector. O Grão-Mestre deu sua palavra a Shinnok. Shinnok negocia com mentiras, assim como você. Hora do pagamento. Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido. Hanzo Hasashi está vivo. Ele é o seu espectro, Scorpion. Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu.
Nós respeitamos o acordo. O texto, mas não o espírito. Você não tem direito a nada. Depois do Sub-Zero mostrar essa gravação das memórias do Sector para o Scorpion entende que os Lin Kuei não tinham nada a ver com a exterminação do clã dele, da família dele. Ele vê que foi o Quan Chi que durante todo esse tempo tava manipulando ele e que matou todo o clã e a família dele. O Scorpion fica pistola com o Quan Chi, mas aí ele começa a respeitar o Sub-Zero e o Sub-Zero começa a respeitar o Scorpion, e os dois desde então têm se unido para lutar ao lado dos protetores do plano terreno. E aí, pra quem viu o modo história do Mortal Kombat X, sabe que ele foi lá, arranca a cabeça do Quan Chi, e aí ele fala lá uma frase lá: sangue por sangue, sua dívida está paga. Ele mata lá o Quan Chi, mas depois o Shinnok é solto e tudo mais. Mas aí depois disso a gente também vê nos eventos do Mortal Kombat 11 ele trabalhando ao lado do Sub-Zero e ao lado dos protetores do plano terreno contra a ameaça titã crônica. E esse foi o vídeo da história da rivalidade do Sub-Zero e do Scorpion, da primeira linha temporal do Mortal Kombat e da segunda linha temporal. E gente, esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pros amigos, pra família. Tenta arranjar novos inscritos aqui pro meu canal, beleza? Muito obrigado, valeu, falou. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.